E aí, pessoal? Hoje trago para vocês a continuação do livro. Se vocês estiverem gostando do jeito que estou trazendo os vídeos, lembrem de deixar o like e o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Capítulo 21. Ainda sou estudante. O que devo fazer? A resposta de Robert. Se estiver no ensino médio ou for mais jovem ainda, sugiro que se concentre em se divertir. Se algum dia você observar filhotes de gatos e cães brincando, verá que eles aprendem muitas habilidades essenciais à vida adulta brincando. Divirta-se, brinque e aprenda. Sinto pelas crianças de hoje, cujos pais começam a prepará-las para entrar na universidade desde o jardim de infância. No Havaí, pais abastados pagam mais de $1.000 ao mês para que um bebê de 6 meses frequente um berçário que prepara para a faculdade. É a escolha deles, mas eu não gostaria de estar na pele dessas crianças. O mais difícil para mim, quando criança, foi não saber que era pobre até ir para a escola. Tudo piorou pelo fato de não poder dizer a meus pais, aos adultos ou a meus professores que queria ficar rico. Em minha família, querer ficar rico, ter um verdadeiro desejo por dinheiro, era um sacrilégio. Sei que em muitas famílias isso continua sendo pecado ainda hoje. Se você é um jovem que cresce em uma família ou círculo de pessoas que acha ruim a ambição, que acredita que o dinheiro é do mal, fique na sua. Não contrarie os adultos. Não vale a pena. Encontre amigos na escola ou pela internet que pensem como você e seja sincero consigo sem violar os valores de sua família, pois ela é muito importante. Se sua família apoia o seu desejo de tornar-se rico, então envolva-a em sua jornada. Em muitos de meus seminários, como os que Donald e eu ministramos juntos, é comum ver jovens trazerem seus pais. Muitas vezes, pais e mães me abordam, apontando o filho ou a filha e dizendo: ele leu seu livro e insistiu em trazer-me a este evento. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Lembre-se disto: dinheiro em si não é nem bom nem mal. Contudo, há muitas pessoas que cometem maldades por dinheiro. Muitos temem que, se você tiver amor ao dinheiro, acabará virando uma pessoa gananciosa, como muitos que existem por aí. Lembre-se sempre de que, se você decidir ficar rico, poderá também optar por ser um rico bom e generoso, e não insensato por causa do dinheiro. Uma das bênçãos que tive em minha vida foi que meus amigos ricos não eram snobs. Eram legais com todo mundo. No beisebol ou no futebol, jogávamos todos no mesmo time, ricos ou pobres. Hoje, sei que as coisas mudaram. Muitas crianças formam panelinhas de exibicionistas, que discriminam os menos afortunados ou menos chiques. Se você decidir ser um garoto rico, peço que se lembre de ser bom, de respeitar todas as crianças e de não ser snob. 2 desafios da escola. Enfrentei 2 desafios na escola. O primeiro foi que insistiam em me programar para arrumar um emprego. Os professores presumiam que eu seria um empregado no quadrante. Mas eu queria ser empresário. Graças a Deus, as escolas modernas contam com matérias relacionadas aos negócios e empresas júnior para alunos que desejam se tornar empresários. No meu tempo, existiam poucas coisas desse tipo, e ainda por cima, eram comandadas por pessoas que não entendiam muito de negócios. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque na escola só aprende a trabalhar pelo dinheiro. Raramente essas pessoas aprendem a fazer com que o dinheiro trabalhe para elas. Robert T. Kiyosaki. O segundo desafio foi que as escolas puniam quem cometia erros. Isso não é uma idiotice. Afinal, é errando que se aprende.
Aprendi a andar de bicicleta, skate e a surfar levando vários tombos. Se tivesse sido punido por ter caído, talvez nunca tivesse aprendido nada disso. Quando errar, não minta nem finja que não errou, como muitos adultos fazem. Em vez disso, aprenda com seus erros e aprenderá mais rápido do que aqueles que evitam errar ou fingem que não erram. 2 ótimos exercícios. Exercício número 1. Quando tiver idade suficiente e seus pais permitirem, um excelente exercício prático é fazer um orçamento e comprar alimentos para a família para uma semana. Digamos que sua família disponha de R$ 100 por semana para a compra de alimentos. Planeje o cardápio e compre os ingredientes sem sair do orçamento, e satisfaça a todos. Faça isso várias vezes até aprimorar-se em definir orçamentos e deixar sua família feliz com suas escolhas alimentares. É um ótimo exercício prático sobre orçamento doméstico. Quando fiz isso, tinha 15 anos e só ouvi reclamações. Embora tenha ficado dentro do orçamento, minha família se cansou de comer feijão e cachorros quentes. Depois desse exercício, senti muito mais compaixão por minha mãe. Exercício número 2. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras, porque na escola só aprende a trabalhar pelo dinheiro. Raramente aprendem a fazer com que o dinheiro trabalhe para elas. Depois de dominar a arte do orçamento alimentar, você poderá aprender como ganhar dinheiro usando o próprio dinheiro. O exercício é simples se você for criativo, mas difícil se não usar a imaginação. Tudo o que você tem a fazer é pegar R$ 10 e ver quanto tempo leva para dobrar a quantia chegando a R$ 20. Você pode emprestar para um amigo e cobrar juros de R$ 1 ao mês, então, demorará 10 meses para dobrar o dinheiro. Ou então pode comprar e vender na internet. Se for bom nisso, talvez duplique o montante em um dia. O desafio é descobrir quantas maneiras diferentes existem para aplicar o dinheiro e ganhar com isso. A maioria dos adultos tem dificuldades financeiras porque não faz ideia de como esse mecanismo funciona. Sabem apenas trabalhar, receber o salário e gastar o que ganham. Se você quiser ficar rico, terá de aprender outras maneiras de ganhar dinheiro usando o próprio dinheiro. Aprendiz e mentor. Tanto Donald quanto eu tivemos pais ricos como mentores. Talvez seja por isso que Donald faça estrondoso sucesso na televisão com o programa O Aprendiz. Anos atrás, antes da existência de escolas controladas pelo governo, os jovens aprendiam tornando-se aprendizes de seus mentores. Esse sistema mentor ou aprendiz era o principal método de aprendizagem. No tempo das cavernas, as crianças aprendiam com adultos que eram seus mentores. Hoje, em vez de mentores, temos professores. Embora existam semelhanças entre professores e mentores, também há diferenças. Uma delas é que o professor ensina uma matéria enquanto o mentor é alguém que você almeja ser quando crescer. Um exemplo. Uma das dificuldades que tive quando criança foi que meu pai era professor e, embora o amasse, não queria ser como ele quando crescesse. Ele me ensinou muitas coisas preciosas, como a importância da honra, do amor aos estudos, da honestidade e da coragem de se voltar contra um sistema de governo corrupto, mesmo que isso implicasse perder o emprego. Fiz o possível para incorporar muitos desses traços à minha personalidade de adulto. Entretanto, não queria me tornar um professor e trabalhar para o governo como fez meu pai. Não queria precisar de um emprego nem da aposentadoria do governo na maturidade. Queria ser um empresário rico que investisse em imóveis. Foi por isso que procurei um mentor, o meu pai rico. Hoje, sou professor. A diferença é que sou um empreendedor que tem uma empresa de ensino. Se não fosse o tempo em que fui aprendiz de meu pai rico,
duvido que hoje eu seria empresário do setor de educação que investe em imóveis, ouro, prata e petróleo. Em suma, por ter procurado um mentor, pude assimilar o melhor de meus dois pais. Lembre-se da diferença entre professor e mentor. Se tiver sorte, e um mentor que decida aceitá-lo como aprendiz, honre essa pessoa com respeito pelo tempo e sabedoria dedicados a você. A vida colocará várias pessoas em seu caminho. Você amará algumas e desejará não ter conhecido outras, mas aprenderá algo com cada uma delas. Considerações sobre a escola. Embora não gostasse da escola, não fosse bem nos estudos e utilizasse pouco do que lá aprendi, recomendo que os jovens concluam seus estudos, pelo menos até o fim da faculdade. Por que recomendo isso? Pelas seguintes razões. 1. Ensino médio e ensino superior são fases de crescimento. Acreditava conhecer todas as respostas quando estava na escola e na faculdade, e tudo o que descobri depois de sair do colégio foi o quanto eu não sabia. 2. Um diploma universitário é um ingresso. Significa que você concluiu alguma coisa. Significa que concentrou-se por pelo menos 4 anos. Se não tivesse um diploma universitário, nunca seria admitido na escola de voo da Marinha. Como piloto de helicóptero, costumo deixar os chefes da tripulação alistados pilotarem o helicóptero. Quase todos pilotam melhor que eu, mas, como não tem diploma universitário, os militares não permitem que pilotem. 3. A faculdade nos dá a oportunidade de explorar várias matérias e interesses diversos. Na academia, fiquei surpreso ao descobrir o quanto gostava de estudar economia. Se não tivesse feito faculdade, não saberia tanto sobre as tendências econômicas globais nem sobre o jargão dos economistas. Por que devo estudar? Sempre que estudantes universitários me perguntam o que o senhor recomenda que eu estude, recomendo 2 coisas. 1. Contabilidade. 2. Direito comercial. Não as recomendo porque acho que todos devem se tornar contadores ou advogados, mas porque com elas o aluno consegue examinar negócios ou investimentos. Entender essas 2 matérias é como colocar olhos de raio-x e conseguir ver o que a maioria não é capaz. Consultores financeiros podem convencê-lo de entregar-lhes o seu dinheiro porque sabem que você acredita que eles podem ver o que você não consegue. Querem que você pense que eles conhecem o caminho das pedras. Bem, alguns até podem conhecer, mas a maioria não. Como disse, a maioria não investe no que recomenda a seus clientes. Um dos benefícios de se frequentar a escola e estudar matérias diferentes é que você aprende as disciplinas e os jargões específicos de diferentes profissões. Por exemplo, quando fui para a escola de voo, aprendi as disciplinas dos pilotos e o jargão deles. Quando estava na academia, aprendi as disciplinas necessárias para viver num navio e tornar-me oficial. Aprendi que a indústria naval não usa as palavras direita ou esquerda, mas estibordo ou bombordo. Quando você estuda contabilidade, aprende a ler os números e palavras específicas dessa área. Os que leram Pai Rico, Pai Pobre devem se lembrar de que meu pai rico tinha uma definição para a palavra ativo diferente daquela de meu pai pobre. É por isso que meu pai pobre chamava a casa própria de ativo, enquanto meu pai rico a designava como passivo. Diferentemente de meu pai pobre, meu pai rico entendia as definições dessa palavra. Essa distinção fez grande diferença na vida desses 2 homens. Ainda encontro jornalistas financeiros e vendedores que querem discutir sobre as definições de ativos e passivos. A propósito, o motivo pelo qual a maioria das casas consiste em passivo é porque, em contabilidade, há 3 formas básicas de relatório. 1. A demonstração de resultados,
ilustrado a seguir. 2. O balanço patrimonial, ilustrado a seguir. 3. O demonstrativo do fluxo de caixa. Esse é o relatório ao qual muitas pessoas, inclusive alguns contadores, não prestam atenção. Se você é investidor, diferentemente de muitos contadores, terá de prestar muita atenção ao demonstrativo do fluxo de caixa. Como qualquer empresário ou investidor sabe, o fluxo de caixa é o rei. Este é o demonstrativo do fluxo de caixa do jogo Cacholov. Recentemente, participei do programa de televisão 2020. Eles não pintaram um quadro favorável de mim e dos meus livros. No programa, havia vários autores financeiros da preferência de seus organizadores. Um especialista em finanças que antes do ano 2000 recomendava ações no setor de tecnologia, de repente, em 2006, tornou-se especialista em imóveis. No programa 2020, recomendava-se que as pessoas comprassem a casa de seus sonhos. Esse especialista em ações, que de uma hora para outra se tornou especialista em imóveis, estava ajudando um casal a comprar a casa dos sonhos em dinheiro. Ele disse ao casal que a casa era um ativo no auge da bolha imobiliária, com as taxas de juros em elevação e o aumento das execuções hipotecárias. Dá para imaginar isso. De acordo com ele, a casa era um ativo porque eles jogavam dinheiro fora pagando aluguel. Como investidor profissional, eu teria recomendado ao casal que continuasse pagando aluguel até o arrefecimento do mercado imobiliário. O outro especialista financeiro do 2020 disse que a maioria dos milionários dirigia Toyotas. Como disse no início deste livro, hoje existem mais milionários do que nunca, simplesmente porque o dólar caiu e o valor dos imóveis subiu. Portanto, eles não passam de milionários no papel. É claro que não há nada de errado em dirigir um Toyota. Mas eu não escolho viver abaixo de minhas posses como outro autor sugere. Queria ficar rico porque gosto de viver o bom da vida e não abaixo de meus recursos. Se você quer viver abaixo de suas possibilidades sendo um milionário, vá em frente. O problema é seu. Estude contabilidade e direito comercial. Aprenda sobre as tendências do mercado e não será enganado por pessoas que posam de especialistas, ou que sejam apontadas como tal pela mídia, mas que não são verdadeiros investidores. O apresentador do programa, um jornalista tarimbado, reclamou que em meus livros não dou respostas específicas. Não digo às pessoas, entreguem seu dinheiro para mim e diversifique, 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 para que eu possa ganhar uma comissão maior. Nem compre uma casa porque você está jogando dinheiro do aluguel no lixo, porque prefiro ensinar as pessoas a pensarem por conta própria. Afinal, às vezes, é melhor alugar do que comprar, e você deve ser capaz de determinar o que é melhor para você. Embora eu pense que ter uma casa é importante, saber quando, onde e quais as taxas de juros do financiamento também são quesitos cruciais. Como qualquer comprador inveterado sabe onde estão as promoções, um investidor inveterado não gosta de comprar até encontrar uma liquidação pela frente. Aconselhar um casal a comprar uma casa com o mercado imobiliário aquecido e pagar o preço sem ter dinheiro para um cappuccino parece uma maneira tola e precária de tornar-se proprietário de um imóvel. As pessoas conseguem raciocinar melhor por conta própria instruindo-se a respeito de finanças, quando conseguem colocar os óculos de raio-x, em vez de não enxergar um palmo adiante do nariz. Faça um curso de contabilidade e de direito comercial, mesmo que não tenha planos de tornar-se contador ou advogado. Considerações sobre fluxo de caixa. O fluxo de caixa é importante porque é o principal controle que o empresário ou investidor deve manter. Conforme dito anteriormente,
O motivo pelo qual adoro negócios relacionados a imóveis ou a compra ou construção de empresas é que eles proporcionam controle. Muitos investidores pensam que investir é arriscado porque investem em aplicações sobre as quais não têm controle, como poupança, ações e renda fixa. Quando você olha para o diagrama de um demonstrativo financeiro, entende por que o controle do fluxo de caixa é tão importante para os investidores profissionais e empresários. O sinal de um elevado QI financeiro é um alto fluxo de caixa entrando na coluna receitas. O sinal de baixa inteligência financeira é o excesso de fluxo de caixa na coluna despesas. Muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras porque não conseguem aumentar o fluxo de dinheiro na coluna receitas e perderam o controle sobre o fluxo de caixa que sai por meio da coluna despesas. Além disso, em vez de criar ativos, continuam contraindo mais dívidas, o que acelera o fluxo de caixa para coluna despesas. Uma pessoa com muitas dívidas em cartões de crédito que contrai um empréstimo, como um CDC, por exemplo, para liquidar esses débitos, mas depois continua comprando e gerando altas faturas em cartões de crédito, é exemplo de alguém que perdeu o controle. Meu pai rico recomendava que eu dedicasse vários anos a aprender a vender, a bater as portas, porque queria que eu aprendesse a controlar o dinheiro que entrava na coluna receitas de meu demonstrativo financeiro. Muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras simplesmente porque não são boas em vendas ou marketing. Você pode notar que Donald Trump possivelmente é o maior marqueteiro do mundo, atualmente. Sua marca é sinônimo de dinheiro e atrai mais dinheiro. É muito interessante constatar que meu pai rico dizia que a coluna despesas é a mais importante delas. Ele dizia: a maioria gasta e fica pobre. Se você quer ficar rico, precisa saber como gastar para enriquecer. O diagrama a seguir explica por que ele dizia isso. Esses são os 3 controles básicos da coluna despesas. Uma das razões pelas quais milhões de pessoas enfrentam dificuldades é porque tem apenas o fluxo de caixa número 1 e o fluxo número 2. Se quiser ficar rico, a despeito de quanto ganhe, você precisará ter o fluxo de caixa número 3. Como disse antes, o jornal USA Today conduziu uma pesquisa e descobriu que o maior medo nos Estados Unidos não é o terrorismo, mas o medo de ficar sem dinheiro na aposentadoria. Será que isso ocorre porque a maioria dos consultores financeiros e das pessoas tem mentalidade de poupador? O fluxo de caixa número 3 é um diagrama da mentalidade de um poupador. Para ficar muito rico e não viver abaixo de seus recursos, é preciso ter o fluxo de caixa número 4. Esse é o fluxo que Donald e eu temos. Quanto mais nos esforçarmos para aumentar a coluna de ativos, maior será a injeção de dinheiro. Donald e eu temos dinheiro mais do que suficiente vindo do fluxo de caixa número 4. Não precisamos trabalhar, mas optamos por continuar trabalhando duro, aumentando nossos ativos, o que nos torna ainda mais ricos. Veja o exemplo das atividades de minha esposa. Em 1989, o primeiro investimento de Kim foi de $45 mil em uma casa de 2 quartos e um banheiro em Portland, Oregon, Estados Unidos. Seu demonstrativo financeiro era mais ou menos assim. Depois de analisar milhares de oportunidades de imóveis e comprar efetivamente cerca de 25 delas, Kim fez o seguinte investimento em 2004, comprou uma propriedade comercial por aproximadamente $8 milhões e fez um depósito de $1 milhão que tomou emprestado, financiando 100% da dívida. O fluxo de caixa líquido de Kim ficou conforme se segue. Empreendedores e investidores em imóveis obtêm alto retorno sobre os investimentos porque é possível ser criativo nos setores de negócios e de imóveis. Criatividade e controle são, quase sempre, proibidos em poupanças,
ações e títulos. Em 2005, Kim descobriu outro investimento. Dessa vez, aplicou $1 milhão de seu próprio dinheiro, mas esse investimento lhe rende $30 mil líquidos ao mês. Hoje, sua renda passiva, ou seja, o dinheiro que trabalha para ela, ultrapassa, com folga, $1 milhão ao ano. É por isso que recomendo que os estudantes cursem matérias de contabilidade e direito comercial na faculdade. Depois de formado, comece a praticar. Você terá de converter educação em experiência. Quanto mais praticar, mais aprenderá e mais experiência obterá. Você descobrirá que o risco diminuirá e os retornos aumentarão. Kim escreveu um livro chamado Mulher Rica. Ela conquistou o direito de escrever esse livro. Kim levou 10 anos para se aperfeiçoar na arte dos investimentos e agora, eu diria, ela está na esfera dos especialistas. Uma chamada na capa do livro diz tudo: odeio que me digam o que fazer. Posso confirmar isso. Kim ficou rica porque quer a liberdade de viver do jeito dela. Meu banco me paga juros. Posso ouvir alguns de vocês dizendo: bem, minhas aplicações me pagam juros como retorno. O problema com a poupança é a inflação e a determinação do pagamento dos juros feito pelo governo. Com aplicações, você terá um controle muito restrito sobre sua renda ou sobre o retorno de seu dinheiro. As pessoas que se aposentam com rendas fixas, agora e no futuro, provavelmente verão a inflação subir, o que significa que o valor de seu dinheiro ou de suas aplicações pode deteriorar. Prefiro aprender a controlar minha renda, o retorno sobre meu dinheiro, a confiá-lo a um banco. Faço aplicações sim, como uma reserva, mas não conto com isso para sobreviver. Incentivo as pessoas a aprender a desenvolver a mentalidade de investidor, e não a de poupador. Você dormirá mais tranquilo quando envelhecer, se fizer isso. Conclusão: se você estiver na faculdade, faça algumas matérias ou cursos que proporcionem educação básica em contabilidade e direito comercial. Quando concluir os estudos, dedique um tempo a converter o que aprendeu em experiência. Em tese, aprender a ter controle sobre o fluxo de caixa oriundo de receitas, despesas, ativos e passivos parece fácil, mas, na prática, não é. A converter a teoria em experiência prática é vital. O direito comercial dita as regras do jogo. Se você observar qualquer jogo, verá que sempre existem regras e os jogos profissionais sempre têm um árbitro. Muitas vezes, tive problemas, não porque tivesse más intenções, mas simplesmente por não conhecer as regras ou por ter um consultor que não as conhecia. Portanto, as regras são importantes, e quanto antes você entender as básicas, maiores serão suas chances de vencer o jogo. Se você for bom em orçamentos e no controle do fluxo de caixa que entra na coluna ativo, terá maiores chances de ficar rico. Se for bom em elaborar orçamentos e entender de controle e alavancagem, poderá ficar muito rico sem precisar de um emprego que lhe pague um alto salário. Há muitos pobres com altos salários simplesmente porque não sabem elaborar orçamentos nem alavancar, muito menos como manter o controle de suas finanças. Portanto, façam um ou mais cursos de contabilidade e direito comercial. Conhecer um pouco dessas matérias, provavelmente, o ajudará a escolher bons contadores e advogados. A resposta de Donald nesta semana: recebi uma carta de um professor da Georgetown University que lecionou para meu filho Eric quando trabalhava nessa universidade. Eric se formou em administração de empresas no mês passado, e embora eu soubesse que ele era um aluno sério e com boas notas, devo admitir que não sabia o quanto ele era dedicado. Esse professor mencionou que Eric era o único aluno, em todos os anos de magistério,
que entregava os trabalhos uma semana antes do prazo estipulado. A ética de Eric tornou-se uma característica salientada por todos os outros professores. Ele também recebeu um prêmio por excelência em negociação e arbitragem, entre outros. O professor disse que, definitivamente, Eric se destacava dos demais, não porque tem mais de 1,90 metros de altura. Sem dúvida, fiquei muito orgulhoso de seu desempenho excepcional. Mencionei anteriormente a importância de ir além do esperado se você quiser se superar. Estudei em minhas horas vagas e faria exatamente o mesmo se voltasse para a faculdade hoje. Não importa o que você estuda, seja qual for sua área, procure aprender mais. Leia o máximo que puder, aprenda tudo o que conseguir, todos os dias. Conheci uma pessoa que fez especialização em literatura e não só lia todos os livros obrigatórios, como também lia e estudava as versões simplificadas. Perguntei por que fazia isso depois de ler a obra completa, e conhecendo-o bem, eu sabia que havia lido com muita atenção. Ele respondeu: desse modo, posso comparar os resumos com as minhas ideias e formar um debate mental entre ambos. Quando termino de fazer isso, estou bastante familiarizado com trabalho. Não é surpresa que ele tenha se tornado advogado, um advogado brilhante e muito culto. Ele se preparou sendo detalhista e fazendo além do esperado. Eleve seus próprios padrões de exigência. Nunca se conforme em fazer o suficiente. O mundo atual é competitivo e anda tão rápido que você precisa subir seu nível de energia e resistência para continuar na competição ou, pelo menos, para conseguir entrar nela. Além disso, hoje o mundo é repleto de novas tecnologias que avançam constantemente e é necessário acompanhar o progresso. Você precisa estar bem informado, e com tanta coisa acontecendo, você tem uma tarefa e tanto pela frente. A segunda grande lição de casa é manter-se em dia com os acontecimentos mundiais. Não seja negligente nessa área. Todos já ouvimos falar do mercado global. Bem, ele existe e é melhor você começar a se ligar nele. Leia e mantenha-se atualizado sobre os assuntos internacionais. Na última temporada de O Aprendiz, tivemos um rapaz chamado Leni, nascido na Rússia. Em uma das tarefas, os aprendizes tinham de compor um jingle. Bem, ele nunca ouvirá um jingle antes. Não sabia do que se tratava. Alguns não acreditaram nele e pensaram que estava dando uma de bobo. Vimos que não era o caso quando ele começou a fazer um barulho estranho e depois tentou incluir o som de sinos. Percebemos, então, que ele estava pensando na canção natalina Jingle Bells. Tive de reconhecer seu esforço, mas isso prova que ajuda muito conhecer algo antes de tentar fazê-lo. Verdade seja dita, há muita coisa a aprender neste mundo. Se você está na faculdade hoje e quer ser um vencedor na arena mundial, preste atenção e avance, todo santo dia. Não espere a oportunidade chegar até você. Como disse Louis Pasteur, o acaso só favorece a mente preparada. Em terceiro lugar, não negligencie suas habilidades pessoais, dentre as quais uma boa dose de educação financeira. Sua inteligência financeira pode ter impacto profundo em sua qualidade de vida, não importa quais sejam os seus interesses. Não deixe que pontos cegos interfiram ou prejudiquem seu projeto de vida. É muito útil pensar como um construtor e saber que cada centímetro de um edifício ou cada aspecto da vida deve ser levado em conta. Na engenharia civil, não podemos deixar as coisas ao acaso ou torcer para que tudo dê certo. Isso seria armar o cenário perfeito para um desastre. Precisamos saber: um
Um dos motivos pelos quais sou conhecido como excelente construtor é por ser detalhista. O perfeccionismo não é uma escolha, é um pré-requisito. Não veja sua educação financeira como opção, a menos que esteja disposto a enfrentar grandes problemas mais tarde. Para começar, analise suas finanças. Semanalmente. Veja isso como uma tarefa tão necessária quanto lavar roupa. Por fim, dedique tempo a seu objetivo principal. Tente descobrir suas ambições e paixões, se ainda não conseguiu isso. Uma boa pergunta a fazer a si mesmo é: o que você faria se não precisasse de dinheiro? Não negligencie suas habilidades pessoais, que devem incluir uma boa dose de educação financeira. Donald J. Trump. Antes de entrar na FAD, tive de optar entre ingressar na indústria cinematográfica ou no setor de imóveis. Tinha interesse em ambos os segmentos e pensava seriamente em ir para a USC, University of Southern California, para estudar cinema antes de optar por Wharton. Adoro o setor imobiliário e não me arrependi de minha escolha, mas mantive meu interesse pela indústria do entretenimento. Desse modo, estava mais bem preparado quando nele ingressei, de maneira inesperada, anos mais tarde. Preste atenção em seus interesses e poderá colher frutos no futuro. Outra questão para ajudá-lo a manter o foco é: o que você faria se soubesse que não pode falhar? Sua resposta pode ser absurda, sensata ou totalmente surpresa, inclusive para si mesmo. Talvez você prefira mantê-lo em segredo. 100 anos atrás, se alguém dissesse que gostaria de andar na Lua, poderia ser tido como sujeito excêntrico. Hoje, sabemos que isso é realmente possível. Ao trabalhar em seu foco, você poderá descobrir que também é um pouco visionário. Para colocar essas ideias em prática, são necessários recursos, e isso nos leva de volta à inteligência financeira, também conhecida como habilidades pessoais. Aprenda sobre dinheiro e como ele pode trabalhar para você. Depois, dedique-se a transformar seus sonhos em realidade.